Olá pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H de História. Imagina vocês que o Brasil já teve oportunidade de ser uma grande potência industrial. Isso mesmo, até chegou a iniciar um processo de industrialização. Mas isso não aconteceu, imagina só por quê. O governo não quis, não era interessante para o governo não estava interessado. Sabe que governo era esse? D. Pedro II. Isso aconteceu lá no Império durante o segundo reinado, no período que a gente chama de Era Mauá. E é isso que nós falaremos depois da vinheta. Então, pessoas, eu sou o professor Keiler e vou contar para vocês sobre a Era Mauá. Mas eu quero muito pedir para você dar logo um like aí no vídeo para fortalecer o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta por aqui. Deixe seu comentário também aí no vídeo, diga se ele foi bom, se ele atendeu às suas necessidades, indique, compartilhe ele com um amigo seu, para que então a gente chegue a mais pessoas. Vamos lá então para a aula de hoje. Esse período conhecido como Era Mauá é um período em que a gente vai datar entre 1850 até 1870, que é um momento que está lá no segundo reinado brasileiro, no período de governo de D. Pedro II. E esse período é marcado então por um surto industrial. O que seria exatamente um surto industrial? É o início de um processo de industrialização. É o momento em que a industrialização ela começa a avançar no país. Ela encontra condições favoráveis, ela encontra um momento adequado, mas ela não encontra uma boa vontade do Estado. O Estado não tem projeto de industrialização. O Estado não tem interesse na industrialização. E, na verdade, o Estado se tornou, nesse caso, um dos maiores empecilhos para o processo industrial acontecer aqui no país. Então, a gente chama isso de surto industrial. Mesmo assim, a gente percebe que, ainda que negado pelo Estado, houve um processo de desenvolvimento e modernização da produção industrial no Brasil nesse período que a gente chama exatamente de Era Mauá. E isso daí viria exatamente de particulares, industriais, pessoas visionárias que resolveram então investir no processo de industrialização no Brasil. É nesse momento que se destaca então um sujeito chamado Irineu Evangelista de Souza, que ele será futuramente o Barão e Visconde de Mauá. Ele teria nascido em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, mas ainda criança teria ido para o Rio de Janeiro. E muito cedo ele começa a trabalhar no comércio do Rio de Janeiro. E desde cedo ele já tinha um tino comercial, ele já tinha visão. E ele cresce envolvido em atividades comerciais, de investimentos, e que naturalmente faz com que no futuro ele se torne, além de um grande visionário, uma pessoa que aproveita as oportunidades e acaba se escalando socialmente, se tornando um grande industrial, um grande banqueiro, um grande investidor que tem uma notoriedade entre os investidores que passaram aqui pelo Brasil. Entre os investimentos que a gente destaca da Era Mauá, nós vamos verificar um desenvolvimento no sistema de transportes, mas uma modernização também que marca esse período e que a gente vai verificar que é uma modernização que ela vai trazer novos ares, principalmente para a capital, que era o Rio de Janeiro, e para algumas localidades ali em São Paulo. Algumas grandes cidades como Salvador e Recife também terão investimentos do Barão de Mauá e que a gente vai perceber então que trouxeram para aquelas localidades aquele ar de Belle Époque que a gente vai então considerar desse período final do século XIX. Para a gente compreender todo esse processo, a gente precisa então contextualizar historicamente esse período, que havia condições favoráveis para esse processo de industrialização acontecer. Em 1844, o governo brasileiro então baixou a tarifa Alves Branco, e por essa tarifa nós teríamos novas taxações sobre os produtos que vinham de outros países para cá, para o Brasil. Isso significou o aumento das tarifas alfandegárias para os produtos que vinham de outras nações. E nessa época nós estamos falando de um período de revolução industrial nesses países, de existência de potências industriais
industriais, principalmente na Europa, principalmente a Inglaterra. É importante destacar, gente, que a Inglaterra tem um favorecimento nas taxas alfandegárias que ele data desde lá da vinda da família real para o Brasil em 1808 e que desde aquele momento a gente já percebe a Inglaterra favorecida com algumas medidas que Portugal ou D. João VI teria tomado naquele momento. Por exemplo, com os tratados de 1810, as tarifas alfandegárias para os produtos ingleses seriam apenas de 15%. Isso foi renovado em 1827 pelo Dom Pedro I e agora a gente verifica que a Inglaterra continua pagando 15%. A partir da tarifa Alves Branco, a gente percebe um aumento nessa taxa alfandegária, que sai de 15% para 30% para os produtos que não têm similares aqui no Brasil e 60% para os produtos que têm similar aqui no Brasil. Ou seja, se a Inglaterra quiser vender no Brasil um produto que é fabricado e que já tem aqui por uma indústria, eu poderia dizer assim, nacional, ela teria que pagar 60%. Isso é positivo porque vai aumentar a arrecadação do Estado e vai fazer com que o Estado pudesse então ter mais condições para fazer investimentos. Embora a gente vá verificar que muito pouco investimento seja feito no processo industrial. Esse investimento ele vai ser, a grosso modo, em maior quantidade investido na produção de café e em tudo aquilo que vem atender ao café. A indústria ela vai ficar com pires na mão, ela vai ficar com investimento muito minguado desse capital. Outro elemento é que com a produção protegida pela tarifa Alves Branco e pela medida do Estado, a gente percebe que isso seria um incentivo ao processo de industrialização, que vai acontecer então a partir desse momento aqui no Brasil, por investimentos particulares, onde a gente verifica isso daí, partindo principalmente lá do Barão de Mauá, no momento que a gente chama então de Era Mauá. Outra situação muito favorável que o momento também acaba trazendo para a gente é exatamente lá o fim do tráfico negreiro em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe ao tráfico de escravos da África para o Brasil. Isso seria então favorável no sentido em que muitas pessoas que trabalhavam com o tráfico de escravos, com o comércio de escravos aqui no Brasil, trazendo esses escravos da África e comercializando aqui, e que fizeram fortunas com esse tipo de atividade, eles começam então a pensar em fazer outros investimentos. E são essas pessoas, alguns deles que vão investir inclusive na produção cafeeira lá no Oeste Paulista. A gente já falou desse tema aqui, tem um card aí em cima, você vai lá no vídeo, e que ao mesmo tempo também começa a investir nas atividades industriais. E isso daí é muito importante para então engrossar aquela fila de pessoas que têm interesse em investir na indústria. Entre as características desse período de industrialização, desse surto industrial que a gente chama de Era Mauá, a gente pode então elencar aqui alguns tópicos. O primeiro tópico, que é muito importante, embora a gente já tenha falado, mas é muito importante a gente amarrar aqui, é que entre as características principais é que a industrialização ela não é um projeto do Estado. Ela não tem investimentos do Estado, ela não tem interesse do Estado. Você não vai ver um grande capital sendo investido pelo Estado no processo de industrialização. E eu diria mais, algumas vezes o Estado vai inclusive atrapalhar esse processo, porque não era interessante para ele. O Brasil passou muito tempo sem um grande produto para a economia, e quando o café despontou, eu acredito então que o Pedro II não queria abrir mão e nem arriscar a produção cafeeira, mas a gente percebe que de uma forma ou de outra a gente vai verificar que a industrialização ela não vai ser esse projeto que o Estado vai apoiar e ao mesmo tempo é caracterizada pelo não apoio do Estado, e eu estou redundando aqui para que isso fique muito claro para vocês. O segundo elemento que se destaca é que a industrialização ela acaba atendendo uma necessidade do café. Ela não veio para substituir o café. Na verdade, a gente percebe que uma boa parte desses investimentos eles vão dinamizar a produção cafeeira. Eles vão acabar agilizando a produção, o transporte, o comércio do próprio café. E isso é muito interessante para o Estado, embora o Estado não veja isso como alvo dos seus investimentos. Entre esses investimentos do Barão de Mauá, a gente destaca alguns. Vamos lá para o quadro.
Aqui nós vamos verificar, por exemplo, o desenvolvimento dos transportes. Ele começou então ali na Ponta de Areia, naquela região, ele implantou então um estaleiro que seria exatamente para fabricar embarcações, que seriam embarcações exatamente para dar uma maior qualidade no transporte do café. Aí a gente vê o Estado se metendo exatamente para desviar o foco, quando na eclosão da Guerra do Paraguai, muitas dessas embarcações elas seriam fabricadas para a guerra, que inclusive o próprio Barão de Mauá chamava a Guerra do Paraguai de Guerra Maldita, porque ela é exatamente um desvio do foco industrial. Ainda falando de transporte, nós temos também as locomotivas. Muitas locomotivas, o trem então passou a ser parte do nosso cotidiano. É importante destacar que um século atrás o trem era o símbolo do progresso, chegando então com a Revolução Industrial. Vai chegar um pouquinho mais tarde aqui no Brasil, um século depois, mas que nesse momento seria uma forma de respirar os ares de modernidade. A gente percebe então a construção de algumas estradas de ferro aqui no Brasil. Entre essas estradas de ferro a gente destaca, por exemplo, ali em 1854 a estrada de ferro Mauá-Petrópolis. Em 1858 se destaca também a construção da estrada Dom Pedro II, que mais tarde vai ser, no período republicano, a estrada de ferro do Brasil, que ao mesmo tempo vai dar origem à Central do Brasil ali no Rio de Janeiro. Em alguns momentos o Estado ele acabava se envolvendo exatamente para fazer concorrência com o Mauá. Isso é incrível, mas era exatamente o que aconteceu. Uma espécie de boicote ou de disputas de ego entre o imperador e o próprio Mauá, ou os investidores que estavam agindo aqui no Brasil. Outra característica também muito importante é que esse empreendimento todo ele é feito com a participação da Inglaterra. A gente percebe então que a Inglaterra ela se interessa em negociar com o Brasil. Como assim se interessa? Para a Inglaterra tudo era negócio. Então ela vai se interessar em chegar aqui e fazer acordos, por exemplo, não só com o governo, mas também com os empresários, com empreendedores. Por exemplo, ela vai financiar projetos, ela vai emprestar capital e muito mais que isso, ela vai ser responsável pela venda de máquinas, de ferro, de aço, de equipamentos que seriam interessantes e ao mesmo tempo muito importantes para o processo de construção de estrada de ferro, de portos e de aparelhar toda uma estrutura que pudesse dar suporte para a produção e o desenvolvimento do café aqui no Brasil. O surgimento de serviços também se atrela a esse processo. Quando esses investidores perceberam que eles poderiam agilizar as negociações, a gente percebe então que eles serão responsáveis pela criação de bancos. O próprio Mauá, por exemplo, teve o Banco Mauá aqui no Brasil. Ele reaparelhou e fez ressurgir o Banco do Brasil, que teria sido criado lá em 1808 pelo Dom João VI, no período joanino, lá da família real aqui no Brasil. E aí a gente verifica que esse banco falido, porque quando Dom João VI foi embora, ele praticamente sabotou o banco. A gente vai perceber então que o Barão de Mauá ele vai reaparelhar e trazer à tona de novo o Banco do Brasil. E a gente percebe que esse serviço bancário ele facilita as negociações com os compradores e investidores. E também, para facilitar essas negociações, ele vai implantar aqui o sistema de telégrafos sem fio. Aquilo que seria o precursor do telefone passa a existir então como uma forma de agilizar e facilitar as negociações com o mercado externo e ao mesmo tempo os produtores de café e os comerciantes desse produto. É importante destacar também uma grande quantidade de indústrias de bens de consumo que também vão ter uma grande notoriedade, uma grande importância aqui no Brasil. O café, por exemplo, para ser embalado, ele precisava de sacas. E aí a gente vai verificar então que essas sacas que eram feitas de tecidos, elas vão dar condições de que haja não só uma produção de tecidos, como também uma produção de sacas para atender essa necessidade do café. Também a gente percebe vestuários aqui que passam a ser muito importantes para essa grande quantidade de trabalhadores que vem para cá. Não só disso, mas a gente vai perceber também que o café ele precisa de ferramentas. É aí que a gente percebe indústria de bens como a
pá, como a enxada, como o ancinho, como a foice, como o pilão e uma série de elementos que serviam exatamente para a produção cafeeira. E é claro que a gente não pode também deixar de citar aqui todo um processo de modernização das cidades, de algumas localidades e principalmente o refinamento dessa elite que vai usufruir desses espaços. É uma chamada Belle Époque. A gente verifica que aquele Rio de Janeiro fétido e sujo, ele começa então a ter espaços que passam a ter ares de modernidade, que passam a ter ares de cidades da Europa, que passam a tentar imitar aquele cotidiano que tinham então pessoas das cidades que faziam parte daqueles países industrializados e que naquele momento eram tidos como países civilizados. É aí que a gente vai verificar, por exemplo, um processo de modernização e urbanização desses lugares com um embelezamento, como por exemplo a iluminação a gás. Haja vista que a iluminação era promovida a partir do óleo de baleia. Haviam muitas baleias na Baía de Guanabara e eles caçavam baleias, muitas baleias mesmo, para tirar o óleo, para promover então a iluminação. Agora ela seria uma iluminação a gás. O próprio Mauá ele tinha usinas que produziam esse gás. O outro elemento seria a água encanada. A gente verifica então que ele é responsável pelo serviço de encanamento do rio Maracanã, onde a gente vai perceber então essa água encanada chegando até essas elites que não precisaria mais convocar as pessoas para trazerem águas carregadas de rio para as suas casas. A implantação de um sistema de transporte para essa elite usufruir nas cidades, como por exemplo os bondes que passavam a fazer parte daquele cenário de luxo e também de riqueza daqueles locais. Outro elemento muito importante é o calçamento das vias e ao mesmo tempo a pavimentação e saneamento dessas localidades. As praças que passavam a ser então praças vistosas, muito bonitas e locais de encontro e desfrute dessa elite que cada vez mais tentava se mostrar e se exibir de uma forma mais civilizada e europeizada, segundo o pensamento da época. Mesmo com todo esse avanço e com todo esse processo de industrialização seguindo adiante, nós já entendemos que isso não é um processo apoiado pelo Estado e que uma hora ou outra ele entraria em declínio, e esse declínio ele se dá por alguns elementos que nós vamos elencar aqui. O primeiro elemento é a oposição dos cafeicultores. A maioria dos cafeicultores, dessa elite agrária, desses cafeicultores que estão interessados no processo de investimentos do café, principalmente por parte do Estado, eles viam a industrialização como concorrência. Mesmo a industrialização trazendo benefícios para a produção do café, eles temiam que uma hora o Estado pudesse querer fazer investimentos no processo de industrialização e para isso diminuísse ou cessasse investimentos na produção cafeeira. Então eles se tornam praticamente um concorrente, eles se tornam uma grande oposição, um grande empecilho para o processo de industrialização aqui no Brasil. Alguns episódios são super valorizados, inclusive nesse momento. Na década de 50, por exemplo, antes da construção de uma estrada de ferro ali no Rio de Janeiro, o Barão de Mauá teria então chamado essa nobreza do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo o próprio imperador, e um episódio ali ele foi extremamente valorizado, criticado e serviu como uma referência então para o imperador assim dispor com Mauá. Acontece que o Barão de Mauá convidou o imperador Dom Pedro II e entregou uma pá que era construída com jacarandá, e a pá era de prata cravejada com brilhantes, da qual convidou ele para ser o primeiro a dar umas pasadas, que significaria o Estado então iniciando a construção de um grande empreendimento ali naquele local. Só que naquela época, gente, vejam só vocês, o trabalho braçal ele é extremamente constrangedor para uma elite. Elite que se preze nem carrega embrulhos, nem carrega sacola, nem carrega pacotes. Imagina, por exemplo, o constrangimento que teria sido fazer o imperador pegar uma pá
e fazer aquele gesto braçal. Isso daí foi super valorizado pela elite cafeeira, que acabou então usando esses e outros episódios como elementos para indispor o imperador com o Barão de Mauá. A ausência do apoio do Estado também está muito clara, e eu volto a afirmar isso várias vezes aqui nesse vídeo, que também seria um grande elemento que vai enfraquecer esse processo de industrialização. Gente, o Estado é muito importante, é o Estado que arrecada a maior quantidade em dinheiros. Qualquer fortuna do Barão do Mauá seria muito pequena diante do que arrecadava o Estado imperial. Com impostos, com comércio e com serviços, a gente vai verificar então que, se o Estado quisesse, ele teria investido nos dois setores, tanto no industrial quanto também no setor cafeeiro. Só que politicamente o Estado teria que se decidir e tomar um partido, tomar um lado, e ele tomou o lado da base agrária exportadora que tinha a nossa economia, desprezando então a produção industrial. A concorrência com as grandes potências também seria um outro elemento que vai prejudicar o andamento da indústria no Brasil. A concorrência principalmente com a Inglaterra. Embora a Inglaterra estivesse submetida a uma taxação que teve um aumento a partir da tarifa Alves Branco, a gente verifica que na década de 60 nós temos uma outra taxa que seria a Lei Silva Ferraz, e que ela vai reduzir drasticamente a tarifa alfandegária para as importações, favorecendo de novo a Inglaterra. Sem contar também que agora a Inglaterra passaria a ser concorrente e ao mesmo tempo dificultaria a venda de máquinas, de equipamentos e de uma série de outros utensílios que facilitaria o processo industrial aqui no Brasil. Diante de toda essa situação e de dificuldades, a gente percebe que aos poucos os investimentos começam a ser escassos. A indústria, que ganhou um ímpeto e começou então a se desenvolver, ela vai cada vez mais recuar, ela vai cada vez mais enfraquecer. Muitos banqueiros começaram a se tornar pessoas falidas, muitos investidores começaram a não ter mais interesses nos investimentos. Alguns resolveram até pegar parte da sua fortuna e investir no café. E também nesse período a gente vai verificar o Barão de Mauá falindo. Ele não consegue manter aquele padrão de investimentos. Ele morre sem deixar nenhuma dívida, ele paga todos os seus credores, mas ele vai então falir e se desapontar com todos esses investimentos e com essa postura do Estado imperial. O Estado imperial, ele preferiu investir no café, e nesse momento ele vai promover uma substituição da produção industrial pela importação de produtos. A gente vai perceber que para o Estado imperial é muito mais interessante importar os produtos industrializados do que produzi-los aqui. É o que a gente chama de substituição da produção pela importação. Se você gostou desse vídeo, então aproveita, dá um like bem carinhoso aí no vídeo, pra gente então fortalecer aqui o canal e fazer mais vídeos para você igual a esse. O canal H de História agradece você ter chegado até aqui. Valeu!